Afinal de contas, o ano de 2024, quando a gente conversa, e eu fiz aqui no Café com Política algumas conversas com vereadores aqui a colar, o que a gente mais escuta é as formações de chapa para vereadores já estão a todo vapor. Mas ainda tem um outro ponto para fechar. A formação de chapa, muitas vezes, está vinculada ou o vereador espera para saber, mas e aí, vamos apoiar quem para a candidatura a prefeito? Tem algum palanque exatamente no qual eu vou subir? E a gente teve alguns arranjos nesse final de ano de indicativos do que pode ser a eleição de 2024, alguns até com diferenças específicas em relação ao ano passado. Acho que para o prefeito de Belo Horizonte, os ecos do PSD fraturado ou não muito amistoso em relação a ele estão batendo um pouco mais a porta. Para o vereador Gabriel Azevedo, que sempre diz que não gosta de partido, também não está com muitas portas abertas em determinadas legendas e até algumas que talvez ele julgasse serem muito possíveis. Tem gente que está nessa disputa há mais tempo, com o nome, mas tem problemas em vários partidos pelos quais passou, que é o senador Carlos Viana. Então tem um cenário bastante aberto. Marina, você quer chamar a atenção para algum ou alguns desses nomes? Que avaliação você faz desse momento em que abrimos 2024 e mirando já para a eleição desse ano? Eu acho que 2024 tem uma diferença de 2020, a última eleição para o prefeito, porque lá a gente tinha um nome consolidado, que era do Calil. Então tudo circulava ali, então já se sabia que a gente tinha o Calil, então os partidos estavam fazendo as suas contas, os seus cálculos, as suas negociações, já sabendo quem iam enfrentar. Agora, nesse ano, é um pouco diferente. Então acho que nessa altura do campeonato, é um pouco natural que a gente tenha esses nomes pipocando por aí, né? A gente fala em 14, mais ou menos. Então, eu acho que é normal isso acontecer agora. É a hora dos partidos negociarem, é a hora deles mirarem ali o que a concorrência está fazendo. Porque, por exemplo, se um nome de direita sai e a gente tem vários nomes de direita pipocando, vai dividir os votos, favorece a esquerda, o mesmo raciocínio para o lado oposto. Então, eu acho que é a hora realmente dessas negociações acontecerem. Eu acho que a gente tem ali dos 14 nomes, cerca de 5 ali de esquerda, mas também sempre tudo muito aberto, porque a gente tem, por exemplo, PSOL e Rede, cada um com um candidato, eles são federados, então ali a gente já vai tirar um nome. A gente tem PT com Rogério Correia, que está ali negociando com o PSD, muito ligado a 2026, então provavelmente a gente vai ter uma solução ali nos dois, quem vai. A gente tem muita coisa para acontecer. A gente tem do outro lado, por exemplo, republicanos, como um partido-chave para definir ali nomes importantes que estão esses que estão circulando. O Mauro Tramonte, que diz que não vai ser candidato, mas o nome dele ainda é citado. A gente tem o Gabriel Azevedo, que pode ser ali, que tem republicanos como alvo, mas negocia também MDB, União Brasil. A gente tem o Viana, que pode ir para os republicanos também. Então, só com esse partido a gente tem 3 nomes que podem se transformar em um, dependendo de como a coisa vai virar. O que eu acho realmente é que a polarização vai estar muito certa, muito firme e muito presente. Então, acho que a gente vai acabar transitando ali numa direita entre talvez Viana e Engler, do outro lado Fuad e Rogério Correia. Eu apostaria ali mais no Fuad por enquanto. Então, acho que ainda está aberta, essas negociações estão acontecendo, mas que a gente vai ter um afunilamento, sim, nesse número de nomes. A gente teve muito candidato nas últimas eleições, mas é isso, com um já definido e os outros tentando ou marcar posição, né? Mas nesse ano a gente tem muita coisa, está muito indeciso e sem um nome realmente muito forte para cada lado, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, chamarem de ser ali como meu candidato, por mais que o Engler já diga que ele está ali mais firme na direita, mas a gente tem Carlos Viana muito forte ali, porque é isso, a gente precisa pensar, sai os dois, divide o voto da direita. Então pode ser muito ruim para eles. E eu acho que a gente vai ver essas definições começarem a acontecer de acordo com o calendário eleitoral. Totalmente. A gente chega ali a abril, por exemplo, né? Vamos citar, eu acho que abril é quando é a questão do domicílio eleitoral. Eu preciso dizer qual o domicílio eleitoral definir. O Ayrara, por exemplo, o deputado Pedro Ayrara, se ele ficar embrumadinho realmente, sair de Belo Horizonte, já tira o nome da disputa aqui. Que parece, nesse momento, aquele que submergiu por completo dessa disputa e não está aparecendo para nada, nem se colocando em alguns debates, como o do próprio Brumadinho, que é uma cidade na qual ele tem muita relevância e conhecimento. Talvez fosse até mais fácil uma eleição, ele com um partido novo aí, né, depois da fusão, talvez seja uma oportunidade do partido se firmar, é uma hora importante para o partido, né? Ganhando uma eleição, que é mais chance lá em Brumadinho, talvez seja uma boa estratégia, isso precisa ser pensado. Então, quando a gente fala em 14 nomes, a gente tem esses nomes, né? Nomes que estão ali na mesma federação, então vai ter que sair um deles ali, provavelmente, né? Vai ter que sair, e tem esses nomes como o Ayrara, que pode ir até para outra cidade. Então ainda está muito aberto, realmente. Eu estou olhando e eu fui buscar aqui nos partidos um pouco dessa ideia da terceira via.
Porque, bom, a gente já tem dado essa percepção, e eu concordo plenamente com a Marina, de que em algum momento essa eleição se polarizará. E ainda que não seja no segundo turno, por questões evidentes de termos apenas 2 candidatos, mas é que em algum momento até o tipo de debate que vai ser levado à frente na cidade, eu acho que ele se tornará polarizado. Não me parece haver pontos de consenso entre parte dos candidatos sobre o que discutir. É claro que em algum momento todos eles vão dizer o metrô de Belo Horizonte é uma prioridade. Ok. O anel rodoviário de Belo Horizonte é uma prioridade. Sim, todos nós sabemos e todos nós não somos mais, entre aspas, enganados pelas promessas, a não ser no dia que o anel tiver efetivamente reformado, assim a gente acreditará. Mas eu acho que esse centro, digamos assim, político é que está me chamando muita atenção pelo volume dos movimentos. Porque, bom, olhávamos para o ano passado com uma candidatura absolutamente consolidada do prefeito Fuad Noman, ainda que ele tenha dito que não é hora de preocupar e que não sabe sequer se será candidato, mas que começou a receber, ele passou a ser, sabe aquela ideia do quadrozinho, da mirazinha na parede naqueles filmes americanos em que você começa a jogar os dardos? Começaram a surgir uma série de dardos em direção à candidatura. Convite de outras legendas para que o Fuad, se não estiver bem no PSD, possa concorrer para outro lado. Dentro do PSD, um coro aumentado de uma parte do grupo do PSD que não tem boa relação com o prefeito e que não gosta da ideia de ser o prefeito, o condutor do processo do PSD por aqui. Então tem muita coisa acontecendo nessa candidatura do Fuad que me chama a atenção, mas eu ainda resisto em achar que é muito difícil você tirar alguém do partido para uma candidatura para prefeito, ainda que haja uma resistência interna, e ainda mais se considerando o que é o PSD, que mesmo contrariando todas as hipóteses ou todas as previsões, pode haver uma decisão da sua presidência nacional e dos acordos políticos centrais e dizer, vai ser e ponto, acabou. Kassab, eu acho que o PSD a gente tem que lembrar assim, que é o Kassab, né? O Kassab vai definir ali com Lula e vem sempre, todo o partido por qual ele presidiu sempre foi assim, né? Se discute muito, mas no final ele que tem o poder como é que fala? Tinta na caneta, né? E quem desculpa, Fran, vai. Imagina. Mas é só para não perder um ganchinho do que a Marina tinha dito sobre esse tempo e tudo. Eu tava colando aqui. E aí, as convenções, elas vão ser realizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto, né? Os partidos vão ter até o dia 15 de agosto para ali registrar a candidatura. Mas quem não se lembra que lá nas eleições, quem não se lembra, de 2016... Márcio Lacerda, estava tudo certo com Paulo Brandt ali, e da noite pro outro, não vamos mais, Paulo Brandt Délio Malheiros. Então, acho que agora esses 14 nomes, até mais, né, e tudo, mas isso vai se funilando quando chegar ali, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que em abril as coisas melhoram ali, mas a coisa ali, dia 15 de agosto mesmo, a gente vai saber, mas eu acredito muito que vai ficar numa polarização e que o PSD deve caminhar aí junto com o PT em função dessas alianças nacionais, né? Pelo menos hoje, PSD e Lula, Rodrigo Pacheco é mais próximo de Lula do que muito cacique político, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente estava falando aí das viagens, né? Eu tô considerando muito esse cenário mesmo, Fran. Vai ter muita mudança, claro, não dá pra esperar que seja muito diferente. De preto no branco, exato. Não vai ser. E nós temos, nesta eleição em particular, um legítimo representante daqueles mudanças aos 45 ou 45 mais os acréscimos do segundo tempo, que é o senador Carlos Viana, né? Foi marcado nas últimas eleições exatamente por isso. Mudou de partido no último minuto para ser o candidato de Jair Bolsonaro, juntamente com seu filho Samuel Viana. Até outro dia teve aqui e contou um pouco. Por falar em Carlos Viana, eu também fico muito atento e quero prestar muita atenção no que vai ser daqui para frente exatamente o movimento político de Carlos Viana. É um sonho dele, né, pessoal, sempre teve uma vontade, ele nunca escondeu isso de ninguém, né? Sim, e quem está no entorno de Carlos Viana diz claramente que isso é algo que se discute. A mesa é essa vontade, essa relação com ele, com a qual ele tem com a cidade de Belo Horizonte, etc. E acho que o movimento político que pode fazer com que Carlos Viana mude de partido, considerando o cenário em que Mauro Tramonte no Republicanos, por exemplo, decide, olha, eu quero ser candidato como deputado, as coisas estão aqui da maneira que eu julgo importante para o partido também, é que esse movimento de Carlos Viana indo para o Republicanos pode ser um movimento que muito possivelmente também bloqueie Gabriel Azevedo nessa mesma legenda. Não dá para caber 2 candidatos numa
numa mesma legenda para essas coisas. E eu não cogito que nenhum dos dois aceite a hipótese de ser vice um do outro. Então, naturalmente, você tem um afunilamento em função da decisão do Republicanos. O Republicanos vai ser uma peça-chave aí para de 3 candidatos. É importantíssimo para essa decisão. E acho que o União Brasil também virá a reboque para alguns desses candidatos que estão se apresentando na cidade, porque a União Brasil, bem como Republicanos e outros, tem um ativo, e hoje a discussão na ciência política já há algum tempo e no marketing político já mudou em relação a isso, que é o chamado tempo de TV. O quanto isso vai pesar numa eleição em que boa parte dos candidatos, pelas nossas pesquisas data-tempo, não são conhecidos do eleitor. Uma eleição em que o próprio prefeito da cidade não é conhecido do eleitor. Uma das perguntas respondida pelos nossos entrevistados prefeito de Belo Horizonte, você votaria? Votaria no Calil, não pode ser candidato. Então, acho que tem alguns ativos nessas duas legendas que me chamam muita atenção para elas, que elas podem ser decisivos para as mesas de negociação. Será que o Partido Novo, por exemplo, que tem dificuldades eleitorais do tamanho do mundo, pela pouca quantidade de candidatos que tem, não para a chapa de vereadores, mas certamente para ocupar espaço e ter tempo de TV, não vai ter uma ideia de negociar com a União Brasil? Já teve Bilac Pinto no governo Zema, né? Então, eu acho que tem muita movimentação para acontecer com ativos que a gente ainda não conseguiu captar todos eles, que o mundo político está discutindo, mas que ainda não foram parar na mesa efetivamente para a gente dizer, isso aqui é o fator decisivo para levar essa legenda para esse candidato ou esse candidato para chegar com o Pires na mão para aquela legenda. Acho que tem muita coisa ainda para passar debaixo da ponte. É engraçado que eu acho que essa eleição tem esse diferencial dos partidos. É uma coisa que a gente não costuma ver. Até me corrijam se eu estiver enganado, mas como que a acomodação partidária vai ter uma relevância nessa disputa? Sim. Né? Seja por isso, porque Gabriel Azevedo precisa conseguir uma legenda. O Viana está tentando no Podemos, ele ainda não foi para o Republicanos, porque ele está tentando ali ser candidato pelo Podemos. Então, se ele não conseguir esse espaço ali, ele vai tentar o espaço ali. Então, como que os partidos, né, quem vai me acolher, está sendo importante. E a questão partidária também, quando a gente olha para as federações. Como eu falei, Rede PSOL, PSDB e Cidadania, porque desses 14 a gente tem o João Leite, a gente tem o Eduardo Costa, então aí também vai ter que sair alguma coisa. Como que os partidos estão tendo um papel importante nessa eleição? E diziam que os partidos políticos, com aquelas reformas, etc., não iam ter mais importância, né? Muito antes, pelo contrário, na cidade de Belo Horizonte, pelo menos, vão fazer uma diferença, parece que gigantesca.